os direitos de autor. Em Cabo Verde, faz-se uma publicidade na rádio e na televisão, o publicitário ganha, o dono do produto também, e o autor não ganha nada. Muitas vezes você ouve a sua música na rádio, mas para dar um aviso de falecimento do familiar você paga. Então, nos reunimos com as rádios e com as televisões e tratamos essencialmente de duas coisas: as quotas e os direitos autorais. Isso para ver que setores podiam ser resistentes ou não. Quota significa, e concordaram, felizmente, todos estão de acordo e aplaudiram isso. 80% das músicas que vão passar nas rádios e televisões em Cabo Verde é música cabo-verdiana. É uma legislação que vamos levar ao Conselho de Ministros. De cada 10 músicas, 8. Desses 8, 70% tem que refletir o arquipélago. Isto é, agora temos que ouvir música do Maio, da Brava, da Boa Vista, e não ficar aqui, só dentro do centro urbano. E vai haver na Direção-Geral das Artes, que agora é a Direção-Geral de Promoção Cultural, a diretora de serviços está cá, vai haver uma sessão de fiscalização. Segundo, discutimos sobre os direitos de autor. Os direitos de autor é uma questão de dignidade e de ética. O Estado que não cobra direitos de autor é um Estado pirata. Pura e simplesmente pirata dos seus artistas e dos outros. Ouvir Steve Wonder em Cabo Verde e não pagar também é pirataria. Ninguém pode usar uma obra de outra sem pagar. Para isso, chamei o Soca, a Soca, o presidente está cá. Tivemos uma reunião difícil. Depois foi uma reunião mais alargada. Tivemos uma segunda reunião entre amigos, foi mais fácil. Tivemos uma terceira reunião super produtiva e tivemos uma quarta há 2 dias que já está avançada. Soca vai ter um edifício próprio. Soca vai ter financiamento para pessoal administrativo e a Soca vai funcionar. E a nossa aposta é que mandamos suspender os subsídios. Ou isto funciona, ou então acabamos com ela, né? Mas há uma enorme vontade de trabalhar. Agora é preciso que o Estado crie condições para a Soca trabalhar. E queremos que no dia 1 de janeiro de 2012 façamos uma cerimónia como hoje e cada artista receba o seu cheque pela sua obra que circulou na rádio, no Boeing, nos barcos fast ferry, nos cafés, restaurantes, nos bailes, nos festivais. Tudo isso vai ser pago e há todo um pacote de regulamentos a ser entregue à Soca. Chega cá no mês de junho uma pessoa contratada cabo-verdiana que estudou direitos autorais em França e vem, já combinamos, para começar a montar eficazmente primeiro a parte musical. Quando já começa a haver captação, distribuição, então vamos montar a parte da literatura. Quando funcionar, a parte das artes plásticas. Mas nesse momento, o presidente, o Conselho de Administração, vai ter um staff técnico especializado para fazer funcionar os direitos de autor. Por que os direitos de autor não funcionaram? Porque criamos a sociedade, mas não criamos a lei da obrigatoriedade do pagamento. Agora, vamos levar a lei ao Conselho de Ministros. A lei, porque você tem que criar uma taxa. A Soca fez um enorme esforço a dizer que você tem que pagar, você tem que pagar. Mas na reunião disse, como é que você vai obrigar alguém a pagar? Se não há uma lei que obrigue. Quer dizer, é ilegal. A lei vai ser. Depois é preciso uma lei de captação. Quem é que capta os direitos? Porque a lei da obrigatoriedade de pagar está ali. Agora, quem é que capta? Você tem que mandatar a Soca. Estamos a trabalhar com o Instituto da Propriedade Intelectual de Cabo Verde. Está cá um dos administradores, o Dr. Artur, e o Dr. José Maria Barreto, que é presidente do Ministério da Cultura. Já estamos a trabalhar nesse sentido. Faz a captação, põe na conta da Soca. E está a vir agora em junho um software de distribuição, porque a distribuição não pode ser, nas primeiras reuniões eu perguntei, é um risco. Suponhamos, nós calculamos, a Soca pode vir a captar uma média de 3.500 a 5.000 contos por mês. São estudos feitos. Agora, como é que você vai distribuir? Como é que você vai dizer que o Cacá tem direito a X e o Zé Henrique a Y
e o B2 a Y e o Nelas a menos X. Que critério? Então isso é preciso legislar. E nós temos duas correntes de legislação. Uma é pelo playlist. Às vezes que a música toca na rádio ou passa na televisão. No mundo é esse o critério utilizado. Eu disse, nós sabemos em que país é que vivemos. Se fizermos isso, a Marta do Zuc vai amealhar os direitos autorais. Nós somos contra, vocês sabem a minha posição sobre isso. Mas também haverá favorecimentos. Deixa cá passar uma musiquinha para o meu amigo faturar. Como é que se vai evitar isso? Nós temos outras propostas alternativas que vamos discutir no momento próprio. É, inicialmente, durante um período de carência de 2, 4 ou 5 anos, pagar pela quantidade de obras registradas em seu nome. Para fazer justiça ao passado. Para fazer justiça ao Cordeiro e Dona e a Nácia Gomes, duas grandes autoras e compositores que morreram praticamente nas condições que nós sabemos. Estou a falar dos que já morreram. Agora, isso vai fazer com que alguém que já deu a Cabo Verde música durante todo esse tempo possa usufruir da quantidade de obras que já ofereceu ao país durante um período de carência. Essa é uma proposta. É nova, mas nós temos que ter soluções novas para o país que temos. Essa lei, quando chegar o momento, nós vamos discutir para podermos ter uma sociedade de autores que funcione, porque a sociedade de autores distribui riquezas. É essencial que o autor possa viver do seu trabalho. Compõe uma música, a música passa na rádio, ele está em casa e recebe aquilo que fez. A possibilidade de criação de uma associação de autores de música e a Feira Música Cabo Verde são duas das principais recomendações saídas do Fórum Internacional da Música. Caminhos importantes, segundo o Ministro da Cultura, para incrementar o negócio da música em Cabo Verde. As principais recomendações é que vamos ter em 2013 a Feira Música Cabo Verde, que estará entre as 5 maiores feiras da música do mundo. Depois vamos divulgar as características dessa feira. Também a recomendação de se pensar e discutir a criação de uma sociedade de autores, compositores de música só para música. E também a recomendação dos vários experts internacionais de sim apostarmos na exportação da cultura, porque a nossa música tem muita aceitação lá fora. Neste momento, então, é preciso que o governo, as sociedades de autores, os managers, os produtores, trabalhem junto na exportação da cultura. O presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores denuncia o que considera ser atos de tentativa de eliminação da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores, só que, depois do Ministério da Cultura cortar o subsídio que era destinado à Sociedade no valor de 1.300 contos, parece agora o pedido de devolução das instalações onde funciona a sede da instituição no Palácio da Cultura na Praia. A revolta tomou conta da direção, que avisa que a SOCA não será eliminada. São situações anómalas que levam o presidente da Sociedade de Autores a pensar em tentativa de eliminação da SOCA. Uma tentativa que será infrutífera, avisa Daniel Spínola, presidente da Sociedade, que garante que nada nem ninguém poderá eliminar a SOCA. A direção eleita em 2008 promete ultrapassar todas as barreiras para evitar o aniquilamento da sociedade, que conta neste momento com mais de 350 associados. Sem subsídio e sem a sede, Spínola garante que mesmo assim a SOCA continuará de pé. Agora recebemos, na véspera da nossa Assembleia Extraordinária, uma carta pedindo-nos a devolução da sala onde funcionamos. Eu acho que é ridículo, absurdo, terem dito aí que a SOCA já foi extinta e que se vai agora, portanto, haverá uma nova direção a partir da que criaram aí. Isso é ridículo, porque nós somos autónomos, nós somos uma sociedade privada, sem fins lucrativos,
completamente autónoma. Não somos dependentes de qualquer organização ou outra, nem do Ministério da Cultura, nem do Governo. Desde 2010, a SOCA tenta cobrar direitos autorais a 80 entidades que usufruem da música, mas sem sucesso. Apesar de ter pedido apoio à Inspeção de Atividades Económicas, a resposta continua a ser o silêncio total. Um tema que dominou a última reunião da Assembleia Extraordinária, de onde saiu uma moção apelando ao Primeiro-Ministro e ao Ministro da Cultura uma intervenção urgente para uma solução da situação. E saiu daí uma moção importante que fala dessas questões, dessa situação de tentativa de denegrir e acabar com a SOCA, e até porque aconteceram coisas estranhas e caricatas e surrealistas até, porque no mesmo dia em que tínhamos uma Assembleia Extraordinária havia a criação de uma sociedade de músicos. E na véspera recebemos essa carta do Ministério da Cultura. Isso é muita coincidência, né? É tentativa de estrangulamento, porque nós não nos sentimos estrangulados. Nós, apesar do fórum e da tentativa no fórum de nos eliminar, nós continuamos a atuar, continuamos a nossa atividade e dissemos sempre a todos que nós não aceitamos qualquer imposição de nenhum governo, nem do Ministério da Cultura, nem de ninguém. Daniel Spínola enumerou várias atividades culturais e homenagens que a SOCA vem desenvolvendo. Promete que a sociedade, mesmo sem ter sede, irá trabalhar. Para já está agendada para o mês de fevereiro de 2013 a realização da Assembleia Geral para a eleição de novos órgãos diretivos.